Hare Krishna. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 7º capítulo, verso 46, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kvachit chana kvachit spashtam Upasya Shreya Ichatam Bhunkte Sarvatra Datrinam Dahan Pragutaru Shubham Kvachit chana kvachit spashtam Upasya Shreya Ichatam Bhunkte Sarvatra Datrinam Dahan Pragutara Shubham. Sozinho agora. Kvachit chana kvachit spashta Upasya Shreya Ichatam Bhunkte Sarvatra Datrinam Dahan Pragutara Shubham. Kvachit, às vezes. Chanaha, oculto. Kvachit, às vezes. Spashtaham, manifesto. Upasyaham, adorável. Shreyaham, o bem mais elevado. Ichatam, por aqueles que desejam. Bhunkte, ele devora. Sarvatra, por todos os lados. Datrinam, daqueles que lhe fazem oferendas. Dahan, queimando. Prak, anteriores. Uttara, e futuras. Ashubham, reações pecaminosas. Tradução. Uma pessoa santa, tal qual o fogo, algumas vezes aparece numa forma oculta. E outras vezes de forma patente. Para o bem-estar das almas condicionadas. Que desejam verdadeira felicidade. A pessoa santa pode aceitar a adorável posição de mestre espiritual. E assim como o fogo, ela reduz a cinzas todas as reações pecaminosas passadas e futuras. Daqueles que a adoram. Mediante a misericordiosa aceitação. De suas oferendas. Vou repetir sozinho. Uma pessoa santa, tal qual o fogo, algumas vezes aparece numa forma oculta e outras vezes de forma patente. Para o bem-estar das almas condicionadas que desejam verdadeira felicidade, a pessoa santa pode aceitar a adorável posição de mestre espiritual. E assim como o fogo, ela reduz a cinzas todas as reações pecaminosas, passadas e futuras, daqueles que a adoram, mediante a misericordiosa aceitação de suas oferendas. Então esse é um verso importante, porque fala da questão do guru. E uma coisa que às vezes causa um pouco de confusão é justamente essa questão da adoração do guru, especialmente para nós ocidentais. Como a Índia, a tradição indiana e mesmo outras tradições asiáticas, eles têm já a coisa
do respeito, da veneração muito embutida, então é normal. Então, até hoje no Japão você vai lá e quando você vai em reunião de negócio, você, né, presta reverências praticamente, né? Você está encontrando a pessoa para vender um impressor e você, né? Então já tem isso embutido, né? Isso vem um pouquinho com as artes marciais para o Ocidente, então a gente entra, né, no dojo e todo mundo presta reverência, tem a figura, tem a foto, né, enfim, do líder lá, do mestre, né? Aí todo mundo. Então já tem, veio um pouquinho disso, mas em geral no Ocidente é uma cultura um pouco crassa, assim, que todo mundo é muito orgulhoso, então todo mundo quer ser, eu quero aparecer, todo mundo quer tá uma concorrência, né? Competição para ver quem aparece mais, quem é mais importante, né? Então todo mundo quer se mostrar e tem um jogo até, né? Na sociedade cria-se um jogo até, né? E aí você vai ceder a mim, fica uma coisa assim, né? Não dita, mas está acontecendo, né? Se você fizer tal coisa, quer dizer que você aceitou. Aí, né? Tem um jogo complexo, e graças a Deus eu nem mais conheço esse jogo bem, mas a gente ouve falar disso, né? E na sociedade, quanto mais elevada a sociedade, mais detalhado fica na aristocracia, sabe? Se você, sei lá, deixou cair um guardanapo, aí já aquilo ali já demonstra que você, né? Aí se você aceitou uma coisa de um jeito, você, enfim, tudo vai criando assim, então ele é mais baixo, ele tá assim, aí tem uma ordem específica, né? Então chega assim nesse nível de aristocracia que você entra numa sala e você pode enumerar assim de 1 a 30 assim a ordem de importância das pessoas. É, assim vai, se quiser, vai dando assim, vai explicar porquê de cada, né? Você chega nesse nível, né? Mas tem um pouco de sutilmente acontecendo mesmo no meio nosso, assim, nosso amigo fica assim, quem é mais bacana, aí tem o carro, tem não sei o quê, mas o que ele falou, onde ele sentou, como é, o que ele pagou, o que ele está usando, né? Tem esse jogo sutil besta. Então, na cultura ocidental é assim a concorrência do orgulho de quem aparece mais. E nessas tradições tinha, claro, sempre né, orgulho, né, que eles eram isentos de orgulho, mas eles tinham dentro de uma coisa assim mais estruturada assim, então era normal mostrar respeito para o rei, mostrar respeito para o mestre, para o professor, né, etc. Mas aqui a gente perdeu. Então, quando essa cultura espiritual dessa outra tradição veio para cá, ficou essa coisa do mestre espiritual, causou um pouco de confusão. Então a gente vê fotos, né, assim, dos mestres espirituais e às vezes você vê a foto, né, ele está numa cadeira grande, que a gente chama de Vyasasana, né, ele está numa cadeira grande. Tá com muitas guirlandas e todo mundo tá chegando lá e prestando reverências e tocando a cabeça no chão e quem dera poder tocar nos pés, uma grande oportunidade. Aí isso dá um choque cultural, né? O ocidental chega lá e fala, que é isso que está acontecendo aqui? E ele logo pensa, aquele cara aqui que é o esperto, né? Esse cara aqui se deu bem. E se esse cara se deu bem, todos os outros aqui são o quê? São os bobões, né? Porque ele se deu bem, olha só. Pô, eu vou ter que fazer isso aí também. Pô, eu queria, imagina. Eu quero pensar lá no escritório também, tocando os meus pés, sabe? Então o cara tá pensando assim, né? Ele tá com inveja. Ele vê lá e fica com inveja. Pô, olha o guruzão lá, o cara tem uma cadeira. Eu tô aqui, mal consegui uma almofadinha, assim, o cara me deu uma esteira de palha e o cara tá lá numa cadeira cheia de almofada, não tá nem usando a almofada ali, ó. E eu aqui sentado numa esteira, pô, né? Mas, e aí uma vez, até para chocar mesmo, assim, que o repórter Prabhupada, né? Imagina, década de 70, início da década de 70. E tinha sempre essa ideia, né, que espiritualista significa que tem que ser completamente pobre, né? Tem essa visão, assim, se você é um verdadeiro espiritualista, você tem que estar, sei lá, né, literalmente com os trapilhos, andando na rua, você não pode ter nada. E assim, enfim, tudo tem que ser super assim. E aí tava um repórter, não me lembro em que, acho que foi em Londres, eu não lembro exatamente aonde, ou em Los Angeles, eu não me lembro. Aí Prabhupada chegando e repórter, e aí, né? Que história é essa? Todo esse. Que aí na época tinha um Rolls Royce pegando Prabhupada já e tudo. Como é que é isso, né? Um Rolls Royce? Que isso, né? Aí Prabhupada, o mestre espiritual representante de Deus. Devia ser um Rolls Royce feito de ouro. Aí o repórter achou que ia pegar ele lá e
Né? O Prabhupada, ele tinha assim, uns assim, bem rapidinho, que o pessoal até ele recuperar já, já foi, cara. Queria, né? Então, assim, o Prabhupada brincou assim, não, tinha que ser de ouro. Tinha que ser um relógio de ouro maciço, porque é o guru. Agora, realmente tem que ter um nível de pureza. O problema também é que a pureza do guru está envolvida. Então, quanto mais bajulação, que é a palavra usada assim, quanto mais adorável, né, posição. Então, quanto mais adoração recebe o guru, mais puro ele tem que ser. Senão ele vai se enrolar. Entendeu? Porque está escrito aqui que a adoração, a misericórdia dele em aceitar a adoração, porque isso está livrando a pessoa do karma. Por quê? Porque aquele pessoa virou um canal para Krishna. Canal transparente. E transparência equivale a pureza. Então, Prabhupada, ele tinha essa pureza. Prabhupada, literalmente, você podia oferecer para ele um Rolls Royce de ouro, que não ia ficar nada nele. Na consciência dele não ia ficar nada. Porque outras vezes ele andava de Fusca. O meu mestre espiritual conta essa história de uma vez, bem no comecinho mesmo, né? Nasci ainda em Berkeley, estava começando, década de 60 ainda, nem era 70. E Berkeley, acho que foi o terceiro tempo, enfim, estava começando. E imagina os hippies com aquele fusquinha de hippie, né? E a Tia Deva estava doida para prestar um serviço para o Prabhupada pessoalmente, então não sei se era o fusquinha dele, eu acho um amigo dele, coisa assim. Então ele aí pegou assim, levou para o Prabhupada o fusquinha, ele falando que o fusquinha era assim um horror, sabe? Todo sujo, fusquinha, sabe? Sei lá, praçada no chão. E ele todo satisfeito, levando o Prabhupada de um lugar para o outro no fusquinha, né? Assim, que era o máximo. Então, e o Prabhupada não estava nem aí do fusquinha. Então o Prabhupada entrava no Rolls Royce, entrava no fusquinha, ele não estava nem aí, ele realmente tinha essa pureza. Mas isso é um nível máximo. Então a gente viu que outros supostamente gurus, que eram na verdade fajutos, eles caíram nessa. Aí eles se enrolaram com essa adoração. E muitos gurus já se enrolaram. Isso é famoso, pode pesquisar na internet. Muitos se enrolam. E aí você vai ver que ele se prende, ele fica na ganância, ele fica apegado, ele acha legal e acaba que depois ele vai também se apegar a atividades ilícitas, vai se enrolar com a secretária, vai fazer besteira. Entendeu? Daqui a pouco ele tá com um menininho lá, tá com uma menina, sabe? Daqui a pouco o negócio fica esquisito. Porque recebeu essa adoração, mas não, na verdade não era um mestre espiritual nesse nível, nessa pureza. Mas quando o mestre espiritual é sincero, pelo menos sincero o suficiente, de forma que ele não vai se enrolar com aquilo, e a pessoa dirige, aí ela se beneficia muito. A gente se beneficia muito se dirigindo ao mestre espiritual, porque ele está bem ali na nossa frente. Então, se ele for puro, se for autêntico, e você faz alguma coisa para ele, então você tem a chance daquilo ali realmente ir direto para Krishna. E Krishna fala, né, que quem satisfaz o meu devoto me satisfaz muito mais que quem tenta me satisfazer diretamente, que isso é normal. A gente já falou sobre isso antes. É como alguém, né, que você tem um cachorro, você tem um filho. Se alguém faz algo para o seu filho, vale 20 vezes mais do que algo para você. Não é? Simplesmente é normal. E consegue agradar seu filho, você fica 20 vezes mais feliz do que a pessoa tentando agradar você. O cachorro, mesma coisa. Fez festinha no meu cachorro, você acha a pessoa legal. Já é essa pessoa aqui é legal. Porque ela gosta do meu cachorro e o meu cachorro gosta dela. Então já é gente boa. Não é? A gente pensa assim. As pessoas pensam assim, então com o filho. Então, imagina como é que Krishna pensa com um filho bacana, que é o mestre espiritual. Super filho. Um filho especial. E a gente tem uma evidência histórica desse princípio na pessoa de Jesus, né? Que todo mundo direcionou só a ele, só o guru, e deu certo, né? Todo mundo aí, pessoas se iluminando aí há 2000 anos. E direcionando toda a adoração praticamente só o guru, nem falando, cadê? Você entra numa igreja, cadê o altar a Deus? Tem Jesus, tem só o guru, mas deu certo. Por que Krishna? Não, legal. Porque ele é puro, era enviado, então 100% puro, tá legal, tudo que vai direto para mim. Até depois criaram, né, o negócio... Enfim, a gente não vai entrar aqui nos detalhes, não, mas até criaram, porque, assim, fica... E é isso, e Prabhupada falava muito sobre isso, o mestre espiritual,
ele é um representante de Deus. Então, se você consegue satisfazer o mestre espiritual, você está satisfazendo Deus. E na nossa ISKCON, a gente tem a vantagem, né? A gente está na ISKCON, o movimento, né, de Prabhupada, né, em Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. A gente tem essa grande vantagem de ter Prabhupada. Já com o tempo passou, já está mais do que claro que ele era uma pessoa 100% pura, não tem uma poeirinha de mescla, de nada. Então, realmente um mestre espiritual absolutamente puro e perfeito. E a gente pode servir a ele, e as pessoas que estão servindo a ele, com sinceridade, que você pode ver que estão dedicando sua vida, suas vidas a ele, essas pessoas já, como elas estão servindo o Prabhupada, então não tem muito como elas se enrolarem, entendeu? Nenhum guru dentro da ISKCON pode se enrolar muito, porque está todo mundo servindo o Prabhupada. E tem outros servindo, e tem, sabe, tem uma estrutura tal que não dá para você, não dá para ninguém se enrolar, porque se enrolou, já logo identifica, já o outro fala, ó, entendeu? E acaba, a coisa acaba. Então a gente tem isso, está dando certo, a gente já está se passando décadas aí, e tem grandes mestres espirituais, e eles recebem, né, essa adoração, recebem todo carinho, às vezes doações, não sei o quê, mas como a coisa até dentro de uma instituição, sob os pés de Prabhupada. E Prabhupada significa isso, né? Prabhu, mestre, pada, aos pés. Quem aos pés tem mestres espirituais. Então Prabhupada tem mestres espirituais aos seus pés. Até o nome Prabhupada significa isso, um grande mestre espiritual. Então, como a gente tem essa estrutura, tem essa segurança. Então dá para a gente fazer mesmo, e eu tenho feito isso a minha vida inteira, sabe? Servido meu mestre espiritual com tudo, né? Toda a minha capacidade limitada, mas tentando servir ele, e dá certo. Porque ele não quer nada para ele. Porque os mestres espirituais na ISKCON, eles não querem nada para eles pessoalmente. Eles não estão assim numa onda assim muito para eles. Assim. Eles querem que você faça algo para Prabhupada. Então a gente está servindo Prabhupada já assim, não tem nenhum risco de... Porque Prabhupada nem mais está aqui com a gente, não tem risco de ninguém se enrolar. Eles querem que você sirva o mestre espiritual no sentido mais profundo da palavra. Dedicando sua vida, seguindo a missão dele, ajudando a expandir, ajudando as pessoas, cuidando da deidade. Então a gente está servindo Prabhupada, sabe, montando um projeto, distribuindo um livro, fazendo uma refeição. Então fica mais legal ainda essa adoração, fica mais segura e dá resultado mesmo. E se você consegue desenvolver essa ligação com Prabhupada, você consegue desenvolver essa conexão, sentir que você está servindo, sentir mesmo que você está tentando satisfazer Prabhupada, você vai sentir resultado. Isso milhares de pessoas ao redor do mundo têm feito e sentem e podem te compartilhar essa experiência. Funciona mesmo. Como tem funcionado na tradição cristã com Jesus. Funciona mesmo, e Prabhupada está nesse nível. Você pode dedicar a sua vida, pode se entregar, não tem nada a temer, já não tem nenhuma, sabe, não tem nada, está confirmado, está limpinho, sabe? Ficha limpa. Confirmadíssimo. Então, assim, pode fazer que vai dar certo, você vai sentir que está legal, você vai sentir o conforto e a conexão, e justamente isso aqui, você vai sentir que Prabhupada está aceitando as suas oferendas, né? E com assim você está realmente queimando as suas reações pecaminosas, está queimando a sua mentalidade materialista, a sua mentalidade kármica, você está queimando isso por essa entrega. Qualquer esforço que você faça, eu vou ajudar a publicar o livro, eu vou ajudar no Paraíso dos Planos, eu vou fazer uma refeição, eu vou fazer um programa, sabe? Isso aí tudo está indo direto para o Prabhupada. Então a gente tem essa vantagem muito grande, especial. Mas o princípio é esse, né? Que o mestre espiritual, sendo puro, ele pode aceitar a adoração e isso ajuda o discípulo a avançar e se purificar. Mas aí no começo falava assim, algumas vezes aparece de uma forma oculta e outras não. Então às vezes também não se enganem também, de achar que eu vou só mostrar respeito e serviço àquele super guru numa cadeira gigante, né? Não caia nessa.
Porque tem grandes devotos assim que você não sabe, ele está lá e é isso, está numa forma mais oculta, digamos assim. Às vezes o cara está lá trabalhando no jardim, no projeto, e é um super devoto. Aí você vai lá, esse aqui é o jardineiro. Não. Ele não é um jardineiro, é um devoto super avançado que o serviço dele está ali no jardim, mas não se confunda, sabe? Eu já vi grandes almas assim no movimento também. Que você passa assim, esse cara aqui tá na cozinha ali, sei lá. Esse aqui tá no jardim. Esse aqui tá varrendo o tempo. Mas é um super devoto. O cara tá lá com décadas lá, conhece tudo, sabe? Devoto muito avançado, devoto puro, assim, no sentido assim, da pessoa que a vida dele entrega a Krishna. Então, às vezes é oculto. Então, por isso que a gente segue o princípio de sempre mostrar muito respeito. E por isso que Prabhupada nos ensinou a chamar todo mundo de Prabhu, de mestre. Para você entender, não, eu sou servo e todos são mestres. Né? Então, você está com essa mentalidade de respeito para com todos. Né? Rupa Goswami, ele, no seu Néctar da Instrução, ele fala assim, que a gente deve mentalmente oferecer respeito àquele que já canta qualquer Hare Krishna, que já canta Hare Krishna, já está mantrando, a gente já merece nosso respeito mental, pelo menos. E a gente deve oferecer respeitos externamente àquele que já é iniciado e deve dedicar a nossa vida, então fazer o possível para servir aquele que já é uma pessoa já avançada, fazendo muita coisa. Uma posição muito mais avançada, já ensinando, já compartilhando. Então, Rupa Goswami dá esses 3 níveis, assim, mas o nível 0 é respeito mental a qualquer um que falou Hare Krishna uma vez, então já merece meu respeito. Okay. Significado pelos seguidores de sua divina graça, Se Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Uma pessoa santa prefere ocultar sua eminente posição espiritual, mas para instruir as pessoas sofredoras do mundo, às vezes ela revela sua própria grandeza. Isto é comparado ao fogo, que às vezes queima despercebido sob as cinzas, e às vezes queima abertamente. Assim como o fogo devora o ghee e outras oferendas dadas pelos executantes de sacrifício, assim também uma pessoa santa aceita o louvor oferecido por seus seguidores condicionados, sabendo que de fato todo louvor se destina ao Senhor Supremo, Krishna. Embora uma pessoa comum fique logo arrogante e tola ao receber louvor, estas tendências inauspiciosas numa pessoa santa reduzem-se a cinzas em virtude de seu apego à verdade absoluta. Dessa maneira, ela é exatamente como o fogo. Então, ainda o mestre espiritual, lembra que a gente está aprendendo com a natureza, né? Ele está usando o exemplo do fogo ainda. Então, nesse sentido que o exemplo do fogo está sendo dado. Alguma dúvida sobre esse tema? Verso 47. Assim como o fogo se manifesta de diferentes maneiras, em pedaços de lenha de diferentes tamanhos e qualidades, a onipotente Alma Suprema, tendo entrado nos corpos de formas de vidas superiores e inferiores, criados por sua própria potência, parece assumir a identidade de cada uma delas. Vou repetir. Assim como o fogo se manifesta de diferentes maneiras, em pedaços de lenha de diferentes tamanhos e qualidades, a onipotente Alma Suprema, tendo entrado nos corpos de formas de vida superiores e inferiores, criados por sua própria potência, parece assumir a identidade de cada uma delas. Significado. Embora o Senhor Supremo esteja dentro de tudo, tudo não é o Senhor. Através do modo da bondade, o Senhor cria os sublimes corpos materiais de semideuses e brahmanas, e através da expansão do modo da ignorância, ele, de modo semelhante, cria os corpos de animais, shudras e outras formas inferiores de vida.
o Senhor entra em todas essas criações superiores e inferiores, mas permanece Vibhu, a toda-poderosa personalidade de Deus. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura explica que, embora o fogo esteja presente dentro da madeira em brasa, ele solta labaredas quando remexemos a madeira. Assim também, embora a personalidade de Deus esteja presente indiretamente em toda parte, quando cantamos e ouvimos suas glórias com amor e devoção, o Senhor é movido a manifestar-se e aparece diretamente ante seus devotos. Então, aqui o fogo, né, tá como essência, o fogo. Aí você vê o fogo do fósforo, aí tem o fogo, né, de uma fogueira, aí tem o fogo do incêndio florestal, aí tem o fogo no gás, aí tem o fogo no isqueiro, enfim. O fogo está aí, fogo é fogo, mas ele se manifesta de formas diferentes de acordo com o canal onde ele está se manifestando. E assim também a presença da consciência está em tudo, né? Então o Brahman, essa presença consciente da transcendência, ela se manifesta em tudo. Então aí é a forma de Natália, de Natalia, ali de Bruno, de Flávia, né? Aí você vai lá e tem o gatinho, aí tem não sei o que, aí tem a planta. Então está se manifestando a consciência. E a consciência tem lá duas coisas, né? Tem Deus dentro de cada ser vivo, Paramatma. Krishna explica no Bhagavad Gita isso cuidadosamente, né? Que tem Paramatma e tem Atma. Tem a alma individual, diminuta. Então, mas os dois são transcendência, os dois são da transcendência porque, como Krishna explica, Mame Vamsujiva Bhute, todas as almas são partes dele, assim, no sentido que nós somos também feitos, né, da mesma essência divina, nós viemos, nós somos centelhas de Deus. Deus existe separadamente, mas assim também ainda assim nós somos centelhas de Deus. Então, em última instância, essa transcendência recai em Krishna. Krishna é a base do Brahman, ele fala duas vezes no Bhagavad Gita. Então, ele é a base de tudo. Nós somos centelhinhas individuais, né? Unidades eternas de transcendência, mas e Krishna é a fonte, a base de toda essa existência transcendental. E ela se manifesta aqui assim, de diferentes formas. Esse exemplo do fogo é legal. Você vê um foguinho ali, você vê aquele fogaréu ali. É fogo. E assim também aqui a gente vê essas manifestações diferentes da vida, da consciência, da transcendência. Que vida é consciência. Você vê vida, você está vendo consciência, né? Está se manifestando. É um fogo. Alguma coisa está ali dentro. Krishna está ali dentro e uma almazinha diminuta também. Né? Em todo lugar a gente está vendo isso. E aqui esse exemplo, né? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele é um mestre espiritual muito poético, assim. Ele gosta sempre de trazer à tona esses elementos mais avançados e sutis da devoção, das raças que a gente chama. Então ele fala que assim, né, o fogo às vezes fica lá dentro da madeira, você não vê nada, aí você sacode aquela brasa e, né, aí o fogo se manifesta mais abertamente. E assim também, às vezes você está lá, a pessoa, né, aí quando você faz um trabalho, você mexe espiritualmente, aí brilha mais, né, a alminha brilha mais, porque ela está manifestando. A presença de Deus se torna mais evidente, né? A transcendência se torna mais evidente quando você remexe a consciência de forma transcendental, especificamente aqui, né? Entoando os santos nomes é mencionado. Então, num kirtan, num momento, aí você consegue ver mais, né? Aqui a brasa está sendo mexida, então todo mundo brilha mais, os olhinhos brilham mais, né? Então, funciona assim, né? Isso acontece mesmo, né? A gente vê que isso acontece. Alguma pergunta, algum comentário? Fácil. Sim. E quando você fala assim que no fogo, né, tem a consciência. Não, no fogo não tem consciência. Não, né? Não. Porque eu pensei. Não, é o exemplo do fogo. Ah, tá. Porque eu entendo que tem a presença de Deus. Tem a consciência, né? Na vida, na coisa vida. Aqui é o exemplo. Como tem fogo, assim também tem almas nos diferentes corpos.
Não, no fogo. Na vida que você diz nas almas, tem consciência. Mas Alma é consciência. Uhum. Toda vida, toda forma de vida tem uma alma atrás, né? Mas o fogo tem alma, então. Ah? O fogo tem alma. Não, porque o fogo não é uma vida, não é uma coisa biológica, né? A biologia acertou esse detalhe, né? Na ciência que chama de biologia, o estudo de biologia, você não estuda fogo na biologia, né? Na última vez que eu peguei a biologia, não tem. Então, biologia. Na biologia, aí sim, tudo que é biologia aceita como vida, a gente isso bateu direitinho. A gente também é bicho, é vida mesmo, aquela coisa está se multiplicando, está andando. E fogo não, fogo é matéria, Krishna fala, né? A minha energia material que consiste de terra, água, fogo, ar e éter. Então, isso aí é parte, e mente, inteligência, falso ego. Isso aí é parte da energia material, que Krishna chama de Daivyesha Gunama, e essa minha energia divina. Então, tudo é divino, tudo vem de Deus. Então, assim, uma pedra, um chão, tudo é de Deus. Então, tudo tem uma vibração, porque Krishna, Paramatma, está presente em tudo, dentro do fogo, dentro desse piso, dentro desse harmônio. Tudo tem essa energia, porque é tudo energia de Krishna. Mas vida, consciência, é outra coisa. Consciência é realmente o ato de pensar, de decidir, de sentir. Então não tem sentido, a gente fala de um fogo, não está tendo, né, sentimentos e decisões. Aí se perde o sentido. Hã? Nem a plantinha, não. Não, a plantinha tem, a plantinha está lá, ela está querendo viver, ela procura água, ela quer sol, ela quer água, ela tem um movimento, ela se multiplica. É vida. Ela não tem uma inteligência pensante. Ela mental, está mas no ela tem uma estado inteligência. vegetativo. Eu entendi. Mas está viva. A inteligência. Ela está no estado vegetativo, mas está viva, né? Tem uma diferença entre uma planta e uma pedra. Né? É visível, a planta está lá, está mudando, está crescendo, está se ajustando. Ela tem vida, né? Essa coisa mística chamada vida. Ela tem vida e a pedra não tem vida, né? Ela está lá trocando, né? É carbono, oxigênio. Ela está acontecendo, as coisas estão ativas lá dentro. E na pedra não, está inerte. A pedra é inerte. Sim, aqui é uma engenheira química, vai falar agora sobre as propriedades do fogo. Sim, por favor, explique. Na verdade, eu ia tentar comentar o fato de que vida é vida de forma consciente e matéria é matéria de forma inconsciente. Uma bactéria, ela tem vida, porque ela faz toda a multiplicação celular, ela tem todo o desenvolvimento para que aquilo aconteça, independentemente de uma interferência material ou não. Já a matéria não, ela tem toda uma questão de que é necessário que haja um arranjo para que aquilo aconteça. Aquilo não é de forma voluntária, aquilo não vai acontecer de forma... Uma planta, ela vai crescer você querendo ou não. Pelo menos ela vai procurar todas as formas para que isso aconteça. Não sei que você impeça diretamente. Então a matéria é aquela coisa estática que ela precisa Isso, de uma interferência. Ela precisa dessa criação e dessa modificação em si. Por isso que Krishna fala que a gente é uma energia superior. Porque a vida controla a matéria. Então, não só seres humanos, mas todos os animais, eles usam a matéria, eles manipulam a matéria. A formiga manipula a terra para criar a casa dela, ela manipula aquilo, ela pega aquela semente, pega aquela... Ela trabalha a matéria e a gente faz prédios, edifícios. Tem até uma citação que eu não lembro em si qual é, mas que Krishna fala que o rio tem vida. Porque tem todo um ciclo ecológico, tem todo um fator biológico para o rio existir, para ele se manter vivo. Então, assim, um planeta também poderia ter. Entendeu? Tem todo esse contexto. Bhumi. Tem todo esse contexto Tem nome. de que existe todo um ciclo para que aquilo aconteça. A não ser que você mate o rio envenenando ele vai ter todo um ciclo de vida que corre dentro dele, que existe dentro dele. Tem essa... Bhumi. B-H-U-M-I. B-H-U-M-I. De fazer nutrientes, E produzir outra coisa, com relação à purificação e desenvolvimento da alimentação, como o Krishna aceita folha, água, fruto e flor, então vocês assim, não acham que o nosso desenvolvimento, a evolução da nossa alimentação é chegar nesse nível e parar de comer uma entidade viva? Sim. Entendeu? Porque você pode criar uma planta e retirar dela presente, como você dá presente para ela, você tira presente dela também, sem ter que matar essa planta, por exemplo. Na tradição não tem essa, porque o arranjo de Krishna justamente é que, né, nesse caso, as plantas, por estarem num estado vegetativo e não ter nenhum sofrimento envolvido, praticamente dizendo,
E aí, então, é um arranjo de Krishna para a gente se alimentar. A vida vem da vida, então vai ter verso que diz assim, para viver você tem que matar. Tem versos que é no Bhagavatam. Então, isso é normal, para viver você tem que matar. Mas o que a gente faz é que a gente minimiza o sofrimento alheio. Então, a gente não vai matar um animal, uma vaca, um porco, uma galinha, porque ele sofre muito mais do que uma cenoura. Não tem comparação entre o sofrimento de um coelhinho e o sofrimento da cenoura sendo arrancada da terra. Porque aquele ser está num estado praticamente zero. Então aí você ajuda aquele ser a oferecê-lo para Krishna. Você está até ajudando aquela entidade viva no processo autorizado. Então não tem esse chamado no yoga para você viver só de que seria, né, de coisas que caíram já, né, de frutas e folhas no chão. Mas se quiser, pode fazer também. Fica à vontade, também não é nada contra, né? Então, se quiser ser né, um frutário, você ficar vivendo só de frutas que caíram, você tem que esperar ela cair, né? Aí você vai viver bem, mas não precisa. Porque de que jeito você vai estar matando sem parar, você está pisando e tem bactérias. E senão você vai virar um jainista, né? Com aquela vassoura na frente. Um ovo já é como já tem Ali não, ali já realmente ou é um embrião, já é um ser vivo, ou também é questão da frequência. O problema do ovo também é a questão do modo, no modo da ignorância, tamaguna. Porque ele tem uma vibração baixa, porque é um negócio feito, né, de sangue, é um negócio feito assim, então ele vai trazer um tamaguna, ele vai atrapalhar. E já uma planta, uma flor, isso não, vegetal, isso é sátua. Essas coisas são cheias de vida, então isso ajuda a consciência. Então não é necessário, a gente não recomenda, porque tem tantas austeridades que a gente tem que praticar. Acho que ninguém, se alguém precisar de mais austeridade, né? Mas em geral não precisa, a gente já está tendo tanta austeridade, a gente está vivendo uma sociedade completamente contrária aos nossos princípios, a gente tem todo um esforço para ficar só na nossa, diante desse, né? Nossa consciência sendo massacrada com anúncios e todo mundo querendo que a gente seja, né, um egoísta, maluco, consumidor, né? E a gente nadando contra a corrente. Então a gente já está mega nadando contra a corrente, aí a gente quer ter um pouco de paz, a gente quer ter energia, né, para fazer nossa meditação e ter essa austeridade, aí tem a Ekadasi, né? Aí tem o jejum, então já está bom de austeridade. Aí a gente já faz um esforço muito legal de ficar purinho, de ficar todo dia lá no templo. Imagina, todo dia a gente está lá no templo, na mesma hora. Isso é uma austeridade, né? Isso é incrível, que a gente todo dia, a gente está lá. 6h30, a gente está lá todo dia. 6h45, a gente está lá todo dia, né? É uma austeridade. Então já está bom, a gente já está assim, se dedicando tanto. Aí, agora eu vou também comer. Ah, não, cara. Me dá uma lasanha, pelo amor de Deus. Eu um bolo de chocolate. Que assim, um estágio de evolução. Não, a gente não. A evolução sempre é da consciência, sabe? Tem um padrão, aí dentro desse padrão a evolução é aqui dentro. A gente não tem essa coisa materialista de evolução. Infelizmente tem muito disso, é um ponto legal que você levantou, porque tem muito disso. Tem muita gente achando que, se eu for crugívoro é muito mais avançado. Não é. Não é. Avançado é se você está pensando em Krishna, se você é uma pessoa pura, se você está sem egoísmo, ganância, luxúria. Isso é que é avanço. Você se livrar de raiva, se livrar de inveja. Isso é avanço. Mas as pessoas, não é crugívoro. Não é, isso é um estilo de vida, isso é uma escolha. Isso né, tá cheio de bicho que é crugívoro e não adiantou nada. Então, não é isso. E a gente vê na comunidade de crugívoros, assim, sabe? Não é nada demais, são pessoas. Então, o que a gente tem que vencer mesmo são coisas muito mais difíceis de vencer. Que é isso, é ganância, luxúria, egoísmo, raiva, entendeu? Ira, rispidez, é isso que a gente tem que vencer, isso aí vai ser a vida inteira lutando com isso. Então avançado é isso, e não dieta. Dieta você, conseguiu, já é um praçadiano, você só come praçada, isso já é super avançado, isso já é o top, perfeito. Você só come praçada? Perfeito. Só praçada? Tá, então vamos trabalhar, você pode ter uma praçada mais saudável, mais integral, ok, ótimo. Agora, além disso, não precisa. Não faz diferença. Né? Sim. O fator de elevação, no caso em relação à alimentação, poderia ser medido né? Em relação à devoção e ao amor com que você oferece.
e com que você aceita o alimento. Na hora de comer. Oferecer, né, Prabhupada, assim, a gente até tem, né, isso que a gente usa o termo não comer prasada, a gente fala honrar prasada. Porque a gente usa esse termo, assim, tipo assim, aquele ato de comer, aquele é um ato devocional, né? Não é só lá, né? Tem essa fase, mas é um ato devocional, então você deveria estar naquele momento em comunhão mesmo com Krishna, recebendo aquele alimento como prasada, que significa misericórdia. Você está literalmente aceitando a misericórdia de Krishna. Prabhupada, ele é super social, né, e tal, mas ele fazia quase sempre questão de comer sozinho. Ele comia, que ele levava muito a sério, ele comia sozinho. Ele não comia conversando, era muito raro ele comer assim, batendo papo, conversando. Ele comia mesmo como um ato de profunda meditação. Ele pegava a comidinha dele lá, entendeu? Como um ato assim, ele era muito rígido, né? Com Mahaprasada, sabe? Não podia nunca nem esquentar, não podia fazer nada, não podia botar sal, não podia fazer nada. Mahaprasada era assim. Ali você tinha que pegar do jeito que estava e era grande misericórdia, né? Você pegar a Mahaprasada, aquela direto do altar, né? Então ele era muito estrito com isso. Assim, uma vez o servo dele foi esquentar a Mahaprasada, ele, que isso, imagina, que absurdo, né? Ah, mas estava frio. Né? Eu tô pegando a misericórdia, né? Não vai, você não melhora a misericórdia de Deus, tá perfeito já. Então na hora de comer você pode praticar isso, né? Enfim, muito bom. Deixa eu só acabar aqui. As tolas almas condicionadas ignoram a presença espetacular do Senhor dentro de tudo e, em vez disso, absorvem sua consciência medíocre em suas próprias coberturas materiais, pensando: sou um homem forte, sou uma bela mulher, sou o homem mais rico dessa cidade, sou um PhD e assim por diante. Deve-se cortar esse enredamento inútil e aceitar o fato de que, se é uma alma espiritual pura, servo eterno e bem-aventurado do Senhor Krishna. Ok. Vamos encerrar por aqui. Alguma dúvida, algum comentário a mais? Muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Hare Krishna.